Muito bom, vamos à palavra de Deus. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça. Hoje estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva, ou seja, texto a texto. E hoje nós iremos ler o texto de Marcos capítulo 14, dos versos 1 até o verso de número 11. E o título da mensagem de hoje é A Generosidade que Vem de Deus. Marcos capítulo 14, dos versos 1 até o verso 11. Abra sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Dali a 2 dias seria a Páscoa e a festas dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus por meio de traição para o matar, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus, ele estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, o leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Ele poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro seria dado aos pobres. E eles a criticavam. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele procurava uma ocasião oportuna para entregá-lo. Até aqui, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Pai amado, abra nosso coração, Deus, abra nosso entendimento, que nós consigamos, Pai, enxergar todas as verdades contidas aqui. Ministra o nosso coração, fale conosco, Pai. E muito obrigado pelo privilégio que nós temos em poder Te servir. Essa oração que fazemos e Te entregamos, fazemos nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no texto anterior a esse, no final do sermão profético ou sermão escatológico de Jesus, onde o Senhor nos diz quais serão os sinais visíveis e perceptíveis da sua segunda vinda. Deus nos diz que os astros, a lua, o sol, as estrelas do firmamento, todos se curvarão, deixarão de brilhar diante da glória e da majestade de Jesus. Deus nos diz que logo enviará os seus anjos e reunirá nos ares os eleitos que passarem pela grande tribulação. E nos diz também que devemos permanecer o quê? Atentos, vigiando, olhando para os sinais dos tempos, a fim de se preparar para esse grande dia do Senhor, que nem Ele, nem os anjos no céu sabem quando será, somente o Pai. Mas quando esse dia chegar, toda a criação compreenderá que Jesus, Ele é o Senhor, que em sua primeira vinda nos trouxe o amor, e nós, por conta dos nossos pecados, o colocamos pendurado numa cruz, e que agora, na sua segunda vinda, Ele trará a espada, onde irá
separar a palha do trigo, onde a ira santa e a justiça de Deus se fará a todo aquele que não deu ouvido às suas palavras, condenando-nos assim a uma eternidade de sofrimento, choro e ranger de dentes. E o sermão escatológico de Jesus nos exorta para tudo isso e nos faz refletir de que lado que nós queremos estar quando Cristo voltar. Então agora Jesus, ele caminha para o momento mais difícil da sua vida terrena. E no início do verso número 1, ele ainda está em Jerusalém, a 2 dias da Páscoa judaica e da festa dos pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Comemoração essa relacionada à libertação dos hebreus da escravidão do Egito, onde Moisés, ele instruído por Deus, diz a toda a família que sacrificassem o cordeiro e passassem o seu sangue nos batentes, nos umbrais das portas, para que o anjo do Senhor, quando viesse para matar todo o primogênito do Egito, na 10ª praga, identificasse que ali era uma família hebreia e passasse direto. Tanto que o nome dessa festa, da Páscoa em hebraico, chama-se Pesach, que significa passagem em hebraico, fazendo menção à passagem do anjo do Senhor na 10ª praga. Os pães asmos, ou sem fermento, foi o que Deus determinou que fossem feitos para comer junto com o cordeiro sacrificado, naquela triste noite de extrema dor no Egito, pela morte dos primogênitos. E ainda no verso número 1, numa quarta-feira, os líderes religiosos, já incomodadíssimos, temendo o aumento da popularidade de Jesus, procuravam o quê? Uma maneira de pôr fim à sua história. E Marcos, ele destaca aqui que a forma que eles encontraram era através da traição, a traição de alguém, algum discípulo talvez, que concordasse em mentir, em acusar Jesus em troca de dinheiro. Mas por conta, irmãos, da popularidade de Jesus, eles buscavam uma boa oportunidade para isso, de condená-lo, longe da vista do povo, pois eles sabiam que isso não seria fácil diante daquela multidão que seguia Jesus, pois os sacerdotes e os escribas não tinham como acusar Jesus de absolutamente nada. Então tramavam para enganar a opinião pública a respeito do Senhor. Só assim eles teriam uma chance de condenar Jesus. E Jesus, após sua saída do templo, de proferir o sermão profético que vimos anteriormente, agora ele e os discípulos se dirigem para onde? Para Betânia, cerca de 10 quilômetros subindo de Jerusalém. Irmãos, aqui eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela, e leia novamente comigo o verso de número 3. Acompanhe a leitura comigo. Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, o leproso. Até aqui, parei. Meus irmãos, Jesus agora se encontrava debruçado à mesa, na casa de um homem chamado Simão, conhecido como o leproso. Mas quem era esse Simão? A Bíblia não nos diz com precisão de quem se tratava que era esse Simão. Os estudiosos, eles se dividem, e uns dizem que Simão era um fariseu mencionado no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 7, que por sua vez era anfitrião do jantar ao qual Jesus foi ungido os pés por Maria, irmã de Lázaro. Outros afirmam que Simão o leproso na verdade era o próprio Lázaro. O fato é que não há um consenso em quem era de fato Simão o leproso. Mas o que nós podemos afirmar com toda a certeza é que agora ele era só Simão, não mais leproso. Muito, mas muito provavelmente ele foi curado por Jesus.
Pois naquela época, irmãos, ninguém ousava chegar perto de uma pessoa com lepra. Pelo contrário, um leproso vivia às margens da sociedade. O que vemos aqui é um homem salvo por Cristo e grato pela graça que ele recebeu. E isso fala muito ao meu e ao seu coração. Vamos lá, irmãos. Quantas bênçãos e quantas maravilhas, curas, milagres Jesus já operou na minha e na sua vida. Você consegue lembrar? Busca aí na sua memória. Desde que você se entende por gente, conhece a Deus e conhece a Cristo. Aliás, será que nós conseguimos ser realmente gratos a Ele pelas graças que nós recebemos? Irmãos, tem muita coisa que Deus faz que eu e você sequer temos noção. Uma coisa muito importante que Simão nos ensina é que ele quer estar perto de Jesus. Ele quer tanto estar perto de Jesus que o convida para sentar à sua mesa. Essa pessoa, de fato, ela foi salva em Cristo e compreendia muito bem isso, pois ela ansiava por mais e mais de Jesus na vida dela. Já parou para pensar que hoje em dia as coisas se inverteram? Olha só, naquela época, com Cristo na sua vida terrena, as pessoas imploravam para tê-lo por perto. E hoje, com Cristo em vida espiritual, estando conosco em todos os lugares, irmãos, somos nós que muitas vezes não queremos saber dele perto. E quando eu falo isso, não estou apenas me referindo a deixar de vir à igreja, ou de frequentar os cultos no domingo, culto de oração. Afinal, Jesus ele não está em todos os lugares. Não é esse o entendimento? O problema é que na maioria dos lugares nós também não damos a mínima para Cristo, em muitas circunstâncias. Muito pelo contrário. Tem pessoas que vêm. Ele vem à igreja no domingo. Domingo, hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, eu tenho que ir na igreja. Mas por que você vai na igreja? Eu preciso pegar a minha bênção, meu passe, sei lá, para a semana. Eu preciso recarregar as minhas energias para a semana. Mas na segunda, ele parece ser outra pessoa. Ele não vive sequer o que expressa nos louvores que ele canta no domingo à noite. E o contrário também é verdade. Tem gente que no domingo tá nem aí para Deus, mas passa a semana, Deus para lá, Deus para cá. Ele vem na EBD, mas não vai no culto. Ele vem no culto, mas não quer saber da EBD. Meus irmãos, eu creio que agindo assim, ainda não entenderam plenamente o que Simão, o leproso, entendeu. Irmãos, esse homem tinha um mundo contra ele, por causa da sua doença. E agora ele tinha a eternidade a seu favor em Cristo Jesus. Ele entendeu isso. Como ele entendeu, irmão. E ele não abria mão de estar na presença do Senhor. E eu e você? Será que o nosso entendimento de quem Jesus é em nossas vidas, ele é igual ao de Simão? Continua a leitura do verso 1 de onde nós paramos, por favor. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Meus irmãos, se a atitude de Simão o leproso já impressiona, o que dizer da atitude dessa mulher aqui?
a Bíblia também não nos diz com exatidão quem era essa mulher, quem era essa pecadora que teve esse ato de extrema devoção, de extremo zelo pelo Senhor Jesus. E eu até compreendo o porquê disso, da Bíblia não mencionar o nome dela. Sabe por quê, irmãos? Porque para Deus isso pouco importa. O que importa para Ele é o nosso coração, e não o nosso nome. Amém, igreja? É o meu e o seu coração que Cristo, Ele conhece as estrelas do céu e chama todas pelo nome, e elas obedecem. Deus conhece eu e você, o meu e o seu nome, mas Deus conhece a fundo o meu e o seu coração. E essa mulher, ao pôr os olhos em Jesus, ela o adorou com o que ela tinha de maior valor. A Bíblia nos diz que o conteúdo do vaso de alabastro que ela quebrou e ungiu a cabeça de Cristo era de alto preço. Meus irmãos, o vaso por si só já era bem diferenciado. Alabastro é uma espécie de calcário de cor clara, a qual faziam jarros justamente para armazenar óleos e essências especiais de valor superestimado. Não era comum uma pessoa sem muitas posses possuir muitos vasos como esse. O que sugere para mim e para você que aquele vaso, aquele óleo, para aquela mulher, e sim, ele era de muito, mas de muito valor. Vocês lembram a passagem que Jesus estava no templo, de frente ao gasofilácio, vendo os ricos e os nobres depositar as suas ofertas? Quando Cristo ele vê o que? A generosidade daquela viúva pobre. Os irmãos lembram disso? Então, irmãos, aqui pode-se dizer que é a mesma coisa. Você acha que Deus estava preocupado com o que as pessoas davam de oferta no templo? Você acha que Deus está preocupado no que eu e você ofertamos na igreja hoje? Irmãos, é óbvio, nós já vimos isso, é óbvio, é claro que não. Deus não quer saber o que eu e você podemos ou queremos ofertar. Sabe por quê? Porque tudo é dele. Eu e você não possuímos nada, e o tudo dele, inclusive, é o meu e o seu dinheiro, irmão. Nós apenas administramos, apenas isso. Igreja, preste atenção. Se a preocupação de Deus é com o nosso coração, significa que a preocupação dele é muito mais com o que eu e você queremos guardar, com o que você queremos reter, do que ofertar. Lembra-se do sermão anterior? Não é o que, nem quanto, mas é como eu e você ofertamos. Meus irmãos, eu e você nascemos sem nada, sem um gato para puxar pelo rabo, como dizem aí, e nós vamos morrer o quê? Sem nada. Nós passamos a vida nos matando, nos degladiando, muitas vezes sendo o quê? Desonestos, inclusive. E para quê? Para juntar um monte de coisa, um monte de bens que nós não trouxemos a esse mundo e não levaremos para o outro. Não é isso que Deus espera de nós. Para Deus, ou nós somos generosos, ou não somos. Ou damos ouvido a Ele, ou ao nosso coração. Só tem essas vias, irmão, não tem outra. Aqueles que não são generosos, aliás, aqueles que são generosos, eles nem piscam quando o assunto é socorrer, quando o assunto é ajudar o próximo. Os que não são generosos, irmãos, eles não são mesmo, não são. Vivem em luta. Ele pode até fazer, quando ele percebe que a pressão está grande, sabe? Nossa, irmão, eu vou fazer porque, rapaz, a igreja está... Agora a igreja botou o olho em cima de mim, agora eu vou ter que fazer. Aí ele vai e faz, mas com a motivação errada. A motivação errada.
Meus irmãos, nós temos que pedir isso muito a Deus, porque muitas pessoas vivem em luta, e elas vivem em luta, mas elas não clamam a Deus para se libertar disso. Esse é o problema. Quando eu e você estamos numa luta e entendemos quem nós somos e quem Deus é, o que nós fazemos? Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, Deus, a me libertar disso, não é? Quando o assunto é dinheiro, ninguém pede isso não. Ninguém pede. Ninguém pede. Nós temos que clamar, irmãos, por tudo isso. Deus trabalha isso muito na minha vida, porque eu tive muitas lutas com isso. Muitas lutas. E esses dias atrás, inclusive, eu já comentei isso, esses dias atrás, eu estava em Iracema, almoçando, tinha alguns irmãos da igreja comigo aquele dia, não vou me recordar quem, e o restaurante estava lotado de pessoas. Entrou um pedinte no restaurante, irmãos, tinha sei lá, umas 150 pessoas lá dentro. Adivinha quem ele veio nas costas? Em mim. Ele veio em mim. O que isso significa, irmãos? Que Deus trabalha isso na minha vida, que Deus trabalha também isso na sua, irmão, te dando oportunidades para você ser generoso, mas com a motivação correta. E agora essa mulher aqui, ela sim havia sido agraciada com esse dom, irmãos, da generosidade. Sim, Deus foi gracioso com ela. Sabe uma outra coisa que caracteriza, que é uma característica de quem ele não é generoso? Leia comigo os versos 4 e 5. Acompanhe comigo a leitura. Mas alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Onde já se viu um negócio desse? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro seria dado aos pobres. E eles a criticavam. Meus irmãos, já percebeu que quem não é generoso, ele é um crítico ferrenho de quem é? Para aquele que não é generoso, os outros serem perto dele, irmão, isso gera um incômodo, mais um incômodo. Pode ver, em toda família tem sempre aquele que a ideia dele é a melhor de todas. Quando o assunto é o quê? Repartir, ou direcionar o dinheiro, ou receber algo, receber um presente, ou algo de alguém. É ou não é? Sempre tem um que não, se a ideia dele não for aceita, pronto, cenário bélico dentro da família. E quando a decisão familiar ela é generosa, e ele percebe que não terá vantagem nenhuma sobre aquilo, o que ele geralmente faz? Ele começa a tecer críticas. Ele desce o pau, literalmente. Fala, e vai atrás de um, e vai atrás de outro. Para ele, amar ao próximo como a ti mesmo significa ser o ti dessa frase aqui. Sempre o ti, é sempre ele. Tem que ser ele o próximo. Sempre é ele o próximo. Meus irmãos, para se ter uma ideia do tamanho da generosidade dessa mulher, sabe quanto que era 300 denários? Um denário correspondia ao valor de um dia inteiro de trabalho de um judeu. Portanto, irmãos, 300 denários era o valor de quase um ano de serviço. Irmãos, isso era muito dinheiro. A Bíblia não especifica quem começou a tecer as críticas dessa mulher, mas eu particularmente tenho minhas suspeitas. Provavelmente não precisaria de 300 denários para atrair Jesus, não. Algumas moedinhas bastaram. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso apego ao dinheiro. As finanças é parte importantíssima da minha e da sua vida, mas não é a única, e nem a mais importante.
E essa mulher sabia disso. Deus sabia isso sobre essa mulher. Olha o que diz Provérbios 11:24. Presta atenção. O que distribui com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo empobrece. E aqui novamente eu vou abrir um parênteses bem grande, pois tem muita gente aí, muito líder espiritual, que pega versos como esse aqui para embasar o quê? A sua ganância pelo dinheiro. De quem? Dos fiéis. Dos fiéis. Você acha que Deus está falando sobre dinheiro aqui, irmão? É claro que não. Deus está falando sobre coisas espirituais. O enriquecer ou empobrecer aqui não tem nada a ver com dinheiro, mas em ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os consumirá. Presta atenção na resposta às críticas que Jesus dá ao discípulo. Lê comigo o verso 6. Acompanhe comigo a leitura. Jesus, porém, disse: deixai-a. Por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Meus irmãos, e aqui está a prova de que fazer boa obra é uma característica de quem já foi salvo. Pois não há nada condicionando essa boa ação na mulher, nada, a não ser a sua gratidão e generosidade, simplesmente por causa da sua fé em Jesus. Aí ela vai e faz essa boa obra. Irmãos, essa mulher não pisca quando o assunto é ajuntar tesouros no céu. Ela troca o seu tesouro terreno pelo eterno, sem pestanejar. E Jesus continua o seu puxão de orelhas nos discípulos. Lê comigo o verso 7. Porque sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Meus irmãos, Jesus está lembrando os discípulos que Deus já os havia instruído para serem generosos. Jesus está citando o livro de Deuteronômio aqui, Deuteronômio 15, verso 11. Preste atenção. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na sua terra. Ordeno, não é peço, é ordeno. Meus irmãos, Deus ama tanto o seu povo, que enquanto o dia do Senhor não chega, Ele continuará a nos exercitar em nossa generosidade. Percebeu quantas vezes Deus fala isso no Evangelho? Quantas vezes nós falamos aqui a mesma coisa em situações diferentes? Vamos lá, será que isso é importante para Deus? Virar e mexer, trazer o assunto à tona, será que isso é relevante? Porque sempre tendes os pobres convosco, ou seja, sempre lhe será dado a oportunidade de ser generoso. Quando quiserdes, podeis fazer o bem. Meus irmãos, Jesus, de forma sutil, Ele está sendo irônico com os discípulos. Ora, se Deus em Deuteronômio ordena a sermos generosos com os que necessitam, então quando que eu devo ser generoso? Essa é a pergunta por trás da ironia de Jesus. E sabe qual é a resposta, irmão? Sempre. Sempre. Sempre que você tiver a oportunidade, seja generoso.
Isso não é o pedido, isso é uma ordem. Eu estou aqui agora dizendo para serem generosos, mas quando eu voltar aos céus, se comigo aqui o coração de vocês continua endurecidos, e quando eu não estiver? Essa é a pergunta de Jesus. Meus irmãos, o Senhor está alertando aquelas pessoas que a generosidade dele, refletida naquela mulher, ela deverá ser exercitada em nós. Pois naquela ocasião Jesus estava o quê? Fisicamente junto aos discípulos. Mas quando ele estiver em espírito, e quando aqueles que não o viram, como aqueles do passado viram, ou seja, eu e você, como será? Essa é a pergunta, irmão. Jesus está dizendo que a generosidade, esse dom que Deus nos agracia, ele deve ser suplicado em nossas vidas, para ser usado quando, onde e na forma que o Senhor quiser, porque Ele dá oportunidade diária para eu e você sermos generosos, não quando nós quisermos, não, quando Ele quer, não quando nos é o que? Interessante, não para nos encher de orgulho, porque a glória tem que ser somente a Ele e não a mim e a você, sem alarde, sem propaganda. Isso não é um pedido, irmão, isso é uma ordem. Amém, igreja? E Jesus continua a ensinar aquelas pessoas. Leia comigo os versos 8 e o verso 9. Ela fez o que pôde, ungiu por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Meus irmãos, vamos lá. Será que vale a pena ser obediente a Deus? Será que vale a pena fazer a vontade do Senhor? É claro que sim. Jesus disse que aquela mulher, ela fez o quê? O que pôde. Ou seja, tudo o que estava ao seu alcance, ela fez. Muito provavelmente tudo que ela possuía de valor, ela deposita aos pés de Cristo. Sabe o nome disso, irmão? Confiança em Deus. Jesus, ele foi ungido não apenas pelo nardo puro, valiosíssimo, mas Jesus, ele foi ungido por algo muito mais apreciado por Deus. Essa mulher ungiu ele com a generosidade. Uma ilustre desconhecida, que teve a sua existência gravada na história do plano de Deus, pelo simples fato de fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, de forma bem particular, eu creio que Deus não registrou o nome dessa mulher para que eu e você hoje, quando Jesus não estivesse mais entre nós em corpo presente, mas em espírito, nós pudéssemos entender que a glória de tudo em nossas vidas deva ser dado somente a Ele. O que realmente importa nesse episódio e nos demais não era quem fez, mas como fez. E aqui, irmãos, como nós temos irmãos com lutas. Tem crente que só faz se for de modo público. Se não tiver plateia, esquece, ele não vai fazer. Esses irmãos não entenderam Mateus 6,3. Não entenderam. Sobre o que?
uma mão faz, a outra tem que ficar sabendo? Não, né? Lembra quando eu disse que eu tinha as minhas suspeitas sobre quem havia iniciado todo esse mal-estar com as críticas ao que essa mulher havia feito? Pois bem, leia comigo os versos 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo-o, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele procurava uma ocasião oportuna para entregá-lo. Meus irmãos, preste atenção nisso. Um dos grandes riscos que uma pessoa corre em não ser generosa está justamente em deixar de fazer o que é certo para fazer o que interessa. Nós sabemos que Judas foi escolhido por Deus para fazer a vontade dele, em cumprir o seu plano de salvação a mim e a você. Judas, ele fez o que fez porque Deus assim o quis. Tem muitos crentes por aí que não admitem isso. Como assim? Deus determinar que ele fizesse mal contra Jesus? Onde já se viu isso? Não. A escolha foi de Judas, foi só dele, não de Deus. Como se Judas pudesse escolher se seria salvo ou não, né? Não, irmãos, não. A onisciência de Deus quanto ao coração de Judas condicionou ele a fazer o que fez. Deus já sabia que Judas não se converteria, Judas não se voltaria ao Filho, nem se arrependeria de seus pecados. Tanto que ele não se prostrou. O que ele fez? Ele se matou. E isso nos mostra que essa escolha não vem de nós, mas de Deus. Essa verdade faz parte do princípio que a fé em Jesus, ela não vem de mim e de você. Judas andou com Cristo, ouviu a Cristo, fez maravilhas em nome do Senhor, mas nunca foi dele. O orgulho sobressaiu ao perdão na vida desse homem, e Deus sabia de tudo isso. Por isso ele foi escolhido para cumprir essa missão: trair Jesus. Deus não estava sendo mal com Judas, Deus foi apenas justo. E isso revela para mim e para você que até as trevas estão debaixo do senhorio de Cristo, e mostra mais uma vez que Deus sabe quem será salvo e quem não será, pois é o Pai que nos leva ao Filho. E isso não é uma escolha nossa, mas é um decreto dele. Amém, igreja? Não é escolha minha e sua. Não somos nós que aceitamos Jesus. Tire isso de sua cabeça, crente. É Ele quem nos aceita. Amém, igreja? É Ele quem nos aceita. Isso é um jargão que vira e mexe na boca de crente aí. Meus irmãos, o mundo conspira contra os desígnios de Deus. Muitos que se dizem de Deus não são de fato dele, mas aqueles a qual Deus escolheu como seu povo têm que frutificar em todas as áreas da vida. E a generosidade é uma área importante a ser exercitada em mim e em você. Ser generoso da forma como Deus quer. Isso é bem diferente, irmão, de querer ser generoso segundo a nossa vontade. Ao olhar de Deus, a generosidade é um dom que Ele mesmo nos agracia. E isso, irmão, isso aqui pode ser em qualquer época da minha e da sua vida. Portanto, irmão, se você tem lutas com isso, dobra o seu joelho e peça essa graça de Deus na sua vida, que Deus vai lhe usar muito para o crescimento do reino.
Mas onde está a questão aqui? Nós realmente queremos ser generosos? Sabe? Ter a coragem de dobrar o joelho e pedir isso a Ele. Sim, irmãos, nós devemos sempre pedir isso a Ele, que nos agracie com generosidade, a generosidade que essa mulher expressou, porque ela entendeu quem ela era e quem o Senhor Jesus era. Generosidade motivada por quê? Por interesse? Por gratidão. Generosidade como um reflexo da salvação na vida dela, não como uma condição para ser visto, muito menos ser salvo. A generosidade que vem de Deus, ela é aquela que o próprio Deus a fez em nós, quando entregou quem Ele mais amava, de forma generosa e imerecida pela graça do Senhor. Meus irmãos, Jesus cumpriu sua missão aqui na terra, vamos combinar, de forma bem generosa, é ou não é? Por amor a nós, submissa ao Pai, obediente, mas por amor àqueles a qual Deus, na sua imensa onisciência, já sabia quem iria ser salvo. Porque já fomos salvos em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós devemos transbordar. Não é conta-gota, sabe? Uma aqui, duas ali. Não, é transbordar em gratidão e generosidade com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, e também com aquele que conhece, mas precisa. Meus irmãos, que nós possamos refletir essa generosidade em nossas vidas, assim como essa mulher aqui fez. E para isso, irmão, você vai ter que dobrar o seu joelho, você vai ter que pedir, você vai ter que suplicar a Deus mais de Cristo e menos de nós mesmos. Amém? Vamos fazer isso agora? Desafio para a igreja. Nós vamos orar a Deus pedindo generosidade ao Senhor. Preste atenção no que eu estou dizendo, irmãos. Nós vamos dobrar o joelho e pedir a Deus generosidade na nossa vida. Se você pode fazer isso, dobre o seu joelho agora.